tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou a Lídia Queiroz, presidenta da Imagine Tecnologia Comportamental, e hoje a nossa live vai falar sobre se o AT precisa mesmo ser estagiário. Mas antes da gente começar a falar no nosso tema, enquanto a gente está esperando o pessoal chegar mais, né, eu queria fazer um drops informativo. Não sei se essa é uma terminologia correta, mas eu estava ouvindo alguns noticiários esses dias e lendo alguns jornais também, e eu fiquei extremamente preocupada, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o desmatamento na Amazônia, né? São dados do PRODES, que é a empresa que presta dados oficiais para o governo. Quando o governo brasileiro ele presta informações internacionais sobre os números em relação ao desmatamento no Brasil, ele usa os dados do PRODES. E os dados do PRODES desse último ano mostram um aumento no desmatamento da Amazônia de 29,5% em relação aos anos anteriores. Não é o único ano que vem aumentando, mas é um ano com aumento recorde de desmatamento. E o que é isso em números reais? Quase 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Então a gente está muito perto de afetar o bioma. E isso é um negócio que é muito grave, mas a gente acaba não falando, porque eu não estou na Amazônia, né? A gente está, tudo bem que o Nordeste está do ladinho, mas a gente não está lá. Então você que está em São Paulo, você que está no Sul, você que está em outro país, acaba achando que isso é uma coisa que é um pouco mais distante, mas isso afeta o clima do nosso planeta de um modo geral, e isso é muito importante. Mas eu não queria falar só sobre clima. Por que eu trouxe esse assunto? Por que eu linkei? Porque as nossas lives de terça-feira, elas têm um caráter informativo, um caráter cientificamente informativo. Então, é do nosso interesse desmistificar informações, desmistificar dados e informar da maneira correta. E isso é especialmente relevante nos períodos atuais em que a gente vive, um momento de fake news, um momento de desinformação, onde as informações oficiais são desmentidas, né, são ditas como não verdades ou inverdades, onde pesquisadores têm publicado dados e não têm autorizado a publicação do seu nome com medo de ser caçado, como por exemplo os dados desse artigo do PRODES que eu estou falando para vocês. E eu acho que isso é muito importante. É muito importante que a gente fala isso desde a nossa primeira live, né, Yara? Quando a gente fala sobre de por que a terapia ABA era melhor do que as outras, lembra? Esse foi o tema da nossa primeira live. E aí eu venho falando da importância da gente se informar, da gente buscar informação em fontes seguras, em fontes de qualidade, entendendo que a ciência nem sempre responde a resposta que a gente quer ouvir, ela nem sempre diz aquilo que a gente quer saber ou que conforta o nosso coração. E nem sempre ela vem com uma resposta completa, mas ela vem respondendo com base segura o que é possível. Então, é muito importante que a gente não abra mão de que o conhecimento que chega até a gente, seja em qualquer área, ele seja um conhecimento sério, cientificamente comprovado, porque isso sim faz a diferença. Existe um rigor metodológico, um rigor dos dados, e isso é importante. E eu achei bacana a gente falar de uma coisa que é bem diferente da nossa abordagem tradicional, do nosso tema tradicional, mas para dizer de um dado real que impacta a nossa qualidade de vida, a água que a gente vai beber, o oxigênio que a gente passa a respirar, e que os dados que estão sendo coletados e que estão sendo apresentados, eles estão sendo negados. Então isso é algo muito importante da gente falar. Mas era isso, e agora eu vou começar então a falar do tema de hoje. Antes de falar do tema de hoje, eu vou pedir para as meninas se apresentarem. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Já estive na live sobre feminismo, que eu acho que é da Publica, né? E dessa vez eu estou compondo aqui a live com grandes parceiras aqui da Imagine Tecnologia Comportamental. Eu sou a Yara Carvalho, sou coordenadora júnior, né, do setor ABA, né, do setor de terapia ABA aqui da Imagine TC. Então eu sou, para as famílias que eu atendo, aquela pessoa que fala nos grupos, né? De certa forma eu sou um pouco responsável também pelos ATs, porque na linha hierárquica, né, eu coordeno os supervisores e por sua vez coordeno os ATs. Eu tenho mestrado em teoria e pesquisa do comportamento, já atuei como AT, né, acompanhante terapêutica, e a gente vai falar a mudança dessa nomenclatura daqui a pouco. Por 2 anos, né, passei 2 anos como aplicadora e depois como supervisora, atualmente estou como coordenadora, né? Então a gente vai explicar um pouquinho como é o trabalho do AT para vocês.
Boa tarde, eu me chamo Dalva Fernandes, sou psicóloga aqui da Imagine, me formei pela Universidade Federal do Ceará e atualmente estou concluindo o curso de especialização em terapia comportamental e intervenções precoces no autismo. Aqui na Imagine eu sou responsável por capacitar, treinar, fornecer todo o suporte necessário para os ATs que vão para a casa das famílias. Então, eles passam pelo treinamento comigo, todo esse processo inicial, para aí sim chegar até a casa de vocês e atender as crianças. Então, eu sou responsável por esse processo. Legal. E o AT, aplicador ou técnico comportamental, é um paraprofissional que tem como função implementar as intervenções elaboradas por um analista do comportamento, assistente ou supervisor. Desse modo, ele é o profissional que atua diretamente com a criança sob a supervisão contínua de alguém com mais experiência e conhecimento técnico. Embora não tenha autonomia, foco nessa palavra, embora não tenha autonomia para tomar as decisões relativas à intervenção, seu trabalho é de extrema importância, pois a implementação cuidadosa, criteriosa e ética dos procedimentos elaborados por seu supervisor garantem que os melhores resultados possíveis serão alcançados, o que se traduz, obviamente, na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento do nosso cliente. Ser aplicador é o primeiro passo na carreira do analista do comportamento. Aplicadora, aplicadora, aplicadora. Que se dedica à aba. E uma das formas mais sublimes de fazer a diferença na vida de alguém. É verdade, gente. Hoje, eu já nem atuo diretamente na coordenação do setor aba. Quem é a nossa coordenadora geral é a Ana Arantes, que já apareceu aqui com vocês. E a Yara é a coordenadora júnior e ela lida com um grupo específico de acompanhamento de clientes. E todas nós, inclusive a Ana Arantes, a Nathalie, que não está aqui, o Vanderlei, que ainda não apareceu nas nossas lives, mas vai aparecer, todos nós começamos como aplicador. E pode perguntar para qualquer um de nós qual é o lugar, qual é o serviço, a profissão, a atuação que mais nos dá prazer, e é a de aplicador. Porque é onde a gente vê diariamente a mudança que a gente está sendo responsável, que a gente está fazendo na vida daquela criança, na vida daquela família, que vem às vezes através de um reconhecimento recheado de lágrimas, ou de sorrisos, ou de gargalhadas, ou a gente... E é a gente que está lá na ponta, é quem consegue receber toda essa hierarquia de estratégias, de informações, de intervenções. É a gente quem é o responsável por implementar tal qual isso foi pensado. E eu tenho certeza, se eu estiver errada, você me corrige agora. Eu tenho certeza que esse é o trabalho que é mais gratificante. Porque é o trabalho que a gente está em contato direto com a criança, vendo a melhoria na qualidade de vida dela. E aí a Yara, ao se apresentar, falou que a gente ia falar um pouco sobre essa nomenclatura, né, de AT. E aí, antes da gente responder se ele precisa ou não ser um estagiário, eu queria perguntar, AT, aplicador, técnico comportamental, e aí, como é que a gente chama? O ideal é a gente chamar de aplicador ou técnico comportamental. Porque o AT, na verdade, ele é um psicólogo formado que desenvolve uma técnica chamada acompanhamento terapêutico, né? Pelas características do acompanhamento terapêutico serem parecidas com a questão do aplicador, né? De acompanhar a pessoa nos locais em que ela vai ser atendida, né? No caso da gente, a maior parte são crianças. Então, começou-se a utilizar essa nomenclatura, mas o ideal mesmo é utilizar a nomenclatura de aplicador ou técnico comportamental. Porque ele vai aplicar, né? Não é análise do comportamento aplicada. Então, o aplicador é a pessoa responsável por aplicar as intervenções que são pensadas por seu supervisor, que pode ser um assistente, né? Que tem uma outra nomenclatura, ou um supervisor que tem um nível de doutorado, de mestrado. Então, tem toda uma hierarquia de pessoas que compõem essa intervenção em análise do comportamento. O AT sendo essa pessoa que vai realmente aplicar, vai fazer essa parte do dia a dia, vai falar com a criança, e aí vai ter alguém que vai dizer para ele quais as intervenções mais adequadas para aquela criança. Nesse sentido, que o texto que a Lídia falou, né, diz que o AT não tem autonomia para tomar decisões, né, ele vai ter sempre que comunicar ao seu superior, no caso, seu supervisor, né.
Muito bem. E aí, lembrando, gente, eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas através do nosso chamado nos stories. E se você quiser fazer perguntas agora, durante a nossa live, aproveita que a gente vai tentar responder todas no ar. Uma outra informação é que agora a nossa live ela vai ser, a partir de hoje, um pouquinho mais curta. Então, ao invés de a gente ter a duração de 1 hora de live, a gente reduziu para 45 minutos. Com isso, a gente condensa as informações, coloca as mais relevantes e aí fica menos cansativo para quem vai assistir esse vídeo posteriormente. E aí eu queria perguntar para a Dalva, que está aqui com essa responsabilidade de trazer as informações sobre o treinamento inicial, sobre a recepção desses interessados nesse trabalho, quais são os desafios que alguém que está interessado, por exemplo, em iniciar esse trabalho, precisa estar preparado. Então, alguém que fala, eu queria atender indivíduos com autismo, eu queria fazer estágio em ABA. O que essa pessoa precisa esperar? Bom, primeiramente, em termos de preocupação, algo que dificilmente as pessoas tocam, ela é referente a uma postura ética, porque como o trabalho ele tem como principal característica, muitas vezes, ser no âmbito domiciliar, o estagiário, a pessoa que inicia, que geralmente é composta por estudantes de psicologia ou de outras áreas, estão na graduação, vêm da graduação, ainda não tem ou está caminhando para se inserir no mercado profissional e ter uma postura profissional. E eu acho que esses são os primeiros desafios, compreender a diferença, saber que atuar na casa de uma criança é sim um âmbito de trabalho como qualquer outro e exige uma conduta ética tal qual qualquer outro ambiente de trabalho, que muitas vezes esses limites se confundem. Sobre os desafios, eu acho que o principal é saber lidar com situações inesperadas, com situações fora do que foi planejado, que pode acontecer. Mas uma coisa que a Yara tocou, que é muito importante, que a Lid falou também no texto, que os aplicadores eles não têm autonomia para delimitar as estratégias. Então, além de qualquer coisa, é muito fundamental para um aplicador seguir as orientações que foram dadas, seguir os protocolos de ensino que são feitos pelo psicólogo supervisor, seguir a risca, seguir as instruções, E também, claro, ter uma grande familiaridade com crianças, saber lidar, ser lúdico, criativo, e com ser lúdico delimitando, operacionalmente, eu me refiro a interagir de formas divertidas com a criança. Eu acho que esse é o principal. É engraçado, porque esse é o principal desafio. Você precisa, eu concordo contigo, Dalva, assim, a gente precisa, primeiro, entender que o nosso público, em sua maioria, como eu venho falando nas lives anteriores, mas em sua maioria, o público que a gente atende é um público infantil. Então você que está interessado em começar a sua experiência profissional nessa área como aplicador ou técnico comportamental, começa a assistir Discovery Kids, começa a colocar no YouTube palavra cantada, galinha pintadinha, tiqueque, porque vai fazer diferença você fazer parte da realidade daquela criança. Você não colocar, a galinha, mas você saber falar que a galinha é pintadinha, que tem um galo carijó, que eles fazem cocó, que ela é azul e que ele usa paletó. Então isso faz toda a diferença quando você está ali diante do inesperado, diante dos desafios, diante de coisas que acontecem que estão fora do script muitas vezes. Eu sei que tem uma pergunta aí que a gente já recebeu e eu quero saber qual é a pergunta. Bom, a pergunta é da Cristiane Araújo. Quais são as principais brincadeiras que o AT pode fazer para introduzir as técnicas? Ai, olha essa pergunta. Meninas, vocês querem responder? Porque tem uma porção de possibilidades, de caminhos, de ferramentas, de estratégias. Na verdade, dentro da análise do comportamento, a gente diz sempre que trabalha na lógica de sujeito único. O que é que isso quer dizer? Que a gente vai olhar para cada pessoa que a gente vai atender e compará-la ela com ela mesma. Ou seja, eu sei que a criança gosta de galinha pintadinha. Vai ter outra criança que gosta de assistir vídeo em russo. Vai ter outra criança que não gosta de nada disso. Enfim. Que não gosta de vídeo, que gosta de quadrinhos. Exato. E aí você vai ter que descobrir os interesses dela para começar por aí. Então a brincadeira, essa parte que a gente costuma chamar de lúdico, ela deve envolver os interesses da criança, porque é aí que a gente vai conseguir fazer com que ela comece a se engajar na terapia, comece a nos reconhecer como outro significativo para ela, Então, não adianta eu chegar, eu tenho que começar por aqui, porque isso vai depender da idade da criança,
do nível de comprometimento dela, das habilidades dela, dos interesses que ela já tem, né? Enfim, da realidade dela, do que ela pode acessar como brincadeira. Então, não há nada predefinido, né? E tudo isso, assim, você não chega no vazio, né? E é por isso que a gente vai bater muito nessa tecla hoje da autonomia hoje. Né? Você recebe orientações. Antes de você chegar na casa dessa criança, eu tô falando casa porque a modalidade mais aplicada, mais praticada aqui na IMED, em TC, é o atendimento domiciliar. Mas antes de você chegar e você, aplicador, iniciar o atendimento com a criança, foi feita uma avaliação dessa criança, houve uma anamnese que foi realizada com a família, houve uma primeira testagem que foi realizada pelo supervisor do caso, pelo psicólogo, então já se conhece alguma coisa dessa criança. E antes de você iniciar qualquer aplicação, você tem um período que varia muito, mas que é de integração, que é para vocês se conhecerem, né? Para você olhar para o ambiente dessa criança. E aí é muito difícil eu te dizer. Por exemplo, tinha um clientinho que eu acompanhava, que o que era reforçador para ele naquele período, porque também isso é uma coisa que a gente precisa falar, o que era reforçador para ele naquele período era, após uma sequência de respostas corretas, pré-estabelecidas, né? Antes, ele era virado de cabeça para baixo e caminhava no teto. Veja, não é galinha pintadinha, não é uma bola, não é piscina, não são bolinhas de sabão. Então, você vai descobrindo na interação com essa criança. Agora, qual é o seu erro? Qual pode ser o seu erro? Você pegar essa experiência e ir para outra casa e virar essa criança de cabeça para baixo, que isso não pode não funcionar. Então é por isso que a gente tem que estar muito atento nessa interação com o sujeito único. Observar, né, inicialmente, o que é que a criança se aproxima mais, o que é que ela demonstra mais interesse. Testar mesmo algumas coisas, né? Você pode levar brinquedos, você pode simular uma brincadeira e ver se ela se engaja e investir nisso, no que ela demonstrar mais interesse. Mas realmente não existe uma receita pronta, é uma lógica do 1 para 1 mesmo. E por isso que quando o AT inicia geralmente na casa da criança, é tão fundamental a semana de integração, porque é nesse período que ele vai conhecer os interesses da criança, que sim, podem ser e geralmente são mutáveis. O mesmo conjunto de reforçadores pode mudar ao longo do tempo da avaliação para a entrada do AT. Então esse período em que o AT vincula, em que ele apresenta opções, em que ele vai aonde a criança está interessada, faz o que a criança está interessada em fazer, é muito fundamental para a criação desse vínculo e para o mapeamento desses recursos e brincadeiras e itens de preferência da criança que vão ser utilizados na terapia. Pergunta. Tem mais uma pergunta da Cristiane Araújo. Qual o primeiro passo para começar a trabalhar como AT? Dalva, qual o primeiro passo para começar a trabalhar como AT? Sendo bem operacional. O primeiro passo é estar atento para as vagas de AT disponibilizadas aqui pela IMED, né? Tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é estão interessados, então se inscreva para as vagas que estão sempre aparecendo aqui no Instagram da IMED para várias regiões de Fortaleza, inclusive interior. Então tem muitas oportunidades boas aqui para quem está interessado em entrar nesse trabalho. E foi exatamente como eu comecei. Eu comecei como estagiária há quase 3 anos atrás e estou na área até hoje. Então o primeiro passo é esse, se inscreva. O segundo passo é muito interessante que vocês sabem que a gente trabalha com análise do comportamento aplicada, que você tenha um mínimo de afinidade e interesse pela análise do comportamento para utilizar as técnicas e os procedimentos de uma forma coerente e consistente com a teoria que embasa a nossa prática. Além disso, já foi colocado também interesse por crianças e disponibilidade para aprender. E eu acrescento uma coisa que é fundamental, que eu ouvi na época que eu estava começando como aplicadora, que é a afinidade pela análise do comportamento, ela é fundamental. Em que sentido? Não existe uma pessoa que fora da atuação, fora do estágio, se identifica com uma outra abordagem psicológica e durante o estágio não dá, né? Então, é uma lente com a qual você enxerga os fenômenos humanos. Então, é muito importante mesmo que você tenha afinidade e interesse por se aprofundar no conhecimento de análise do comportamento. A gente diz que a análise do comportamento é a nossa filosofia de vida. Então, para que você consiga, né, como aplicador, como supervisor, você consiga observar os comportamentos pela ótica da análise do comportamento, você precisa estar familiarizada com ela e compreender o mundo através dela, né? Então, isso é fundamental. E
esse interesse também como o das nossas crianças, não necessariamente vai surgir espontaneamente. Sim. Você pode começar conhecendo, lendo, perguntando para pessoas que trabalham na área, e aí você vai ver se realmente é aquilo que você quer, né? Pergunta. Mais uma pergunta da Cristiane. Ela pergunta o seguinte: seguir sempre o comando da criança é o ideal? Como? É a pergunta? Seguir sempre o comando da criança é o ideal? Bom, você podia de repente elaborar um pouco melhor essa pergunta para ver se eu compreendo, mas de um modo geral a gente não segue o comando da criança. A gente, eu gosto de dizer, e essa não é uma fala minha, é uma fala do Felipe Leite, mas ele gosta de falar, e eu adotei essa expressão, de que o analista do comportamento ele costuma funcionar muito como um designer de ambiente. Então, a gente modifica, prepara, estrutura o ambiente, é o que a gente chama de contingências, né? Que pode ser tanto a gente quanto o ambiente em que a gente está inserido, de modo que aquele indivíduo aumente a probabilidade de que aquele indivíduo emita a resposta que a gente está esperando. Então, nesse sentido, inverte um pouco a lógica. Então, eu preparo situações, eu implemento. Quem prepara é o meu supervisor, né, enquanto aplicador. Situações, estratégias e ferramentas que vão aumentar a probabilidade da gente receber aquela resposta, do indivíduo emitir aquela resposta. É isso. E quando eu falei depende, eu quero dizer Sim. porque a gente tem mais de um formato de ensino dentro da análise do comportamento, né? Então a gente vai ter 2 formatos principais, né? Que seria o ensino por tentativas discretas e o ensino naturalístico, né? Que é mais natural, no ambiente natural da criança, envolvendo... com estruturas menos visíveis. Exato. E aí, a depender do formato de ensino, que também depende, né, do que a criança necessita, esse ensino ele pode ser mais estruturado, mais intensivo, né? Ou não, no caso do ensino naturalístico. Mas em ambas as situações, você pode sim, né? Você vai arranjar o ambiente ou as contingências de modo a promover respostas na criança. Dá um exemplo. Se eu quero que a criança peça por algo e ela tem dificuldades, eu posso fazer isso através de ensino por tentativas discretas. Deixando mais alto. E posso fazer isso através do ensino naturalístico. No dia a dia, se eu vejo que ela se aproxima de algo que ela demonstra interesse, eu posso ajudá-la a solicitar para aquele item, que é o que a gente chama de mando, né? Então, não vai depender exclusivamente da vontade da criança, porque você, como analista do comportamento, você tem que planejar esse ambiente de forma a favorecer as respostas que você quer ensinar, né? Nesse sentido, para poder reforçar, inclusive. Isso é interessante, porque é como a Yara está dizendo, a gente não está no comando, mesmo que ela inicie uma interação, essa interação ela foi estruturada e organizada de modo que ela iniciasse, entende? Então, muitas vezes a gente pode dizer o que você quer e ela dizer água, ou a gente deixar o copo, a garrafa, a porta aberta na direção do bebedouro para que ela fale, eu quero água, ou a ponte, ou vai depender muito do nível de desenvolvimento em que essa criança se encontra. Eu não sei, eu interpretei de uma forma a sua pergunta e eu substituiria a palavra comando por interesse, para responder com afirmativa. De sim, devemos seguir o interesse da criança. Em que sentido? De incorporar aquilo que ela está demonstrando interesse na terapia, os brinquedos que ela quer brincar, as atividades que ela quer fazer dentro da sessão. Eu faria apenas essa troca para responder com afirmativa, porque a gente precisa utilizar na terapia aquilo que a criança acha legal, aquilo que ela passa mais tempo entrando em contato com, em que ela se diverte fazendo. E aí, nesse sentido, sim. Verdade. Isso que a Dalva, é legal isso, né? Porque o que a Dalva falou é interessante porque a gente tem... E aí eu vou aprofundar um pouco mais. Sim, a gente segue o interesse da criança, sim, a gente utiliza das coisas que ela inicialmente ou ao longo da terapia, isso vai mudando, demonstra interesse, mas a gente também pode sistematicamente ensiná-la a se interessar por itens que depois podem funcionar como consequências reforçadoras. Então isso é muito importante. Existem programas específicos para isso. Porque não adianta a gente ficar muito dependente do que a criança se interessa. Esse é um caminho inicial, esse é um caminho muitas vezes utilizado. Quando eu dou treinamento para terapeutas, eu digo, se você cria a sua própria... Se você segue uma receita, você está fadado ao fracasso. Se você cria uma receita, você está fadado ao fracasso. Porque na hora que você estipula que aquele é um passo a passo, aquela é uma verdade,
Então você vai falhar. Você talvez não fale com aquele cliente, com o 10º cliente, mas com o 11º é muito provável que você fale. Então é importante que a gente tenha, eu lembro de umas apresentações que eu fazia, que tem um baú, e eu digo que o baú é a análise do comportamento e que lá dentro tem uma porção de ferramentas que são as estratégias que a gente utiliza. E eu vou utilizando essas ferramentas conforme a intervenção que eu estou atuando. Então, é por isso que é muito importante que a pessoa que conduz a intervenção seja uma pessoa com capacidade técnica especializada. Eu vou falar disso mais tarde. Então, antes da gente responder a próxima pergunta, eu queria te perguntar, precisa ser um estagiário? Que é o tema da nossa live, né? Precisa ser um estagiário? Precisa, vou explicar por quê. É assim, como vocês, pais, mesmo pessoas que se interessam pela área, devem notar quando estão pesquisando a respeito, existem recomendações para uma carga horária intensiva de aplicação, certo? Nesse sentido, uma carga horária com essa dimensão, ela pode se tornar muito cara para um familiar custear esse tratamento, ou mesmo para o governo, a país em que o governo quem custeia, né? Enfim, então o estagiário, por ele não necessitar ter todo esse conhecimento técnico, porque vai ter alguém para elaborar as intervenções, então ele precisa saber operacionalizar aquilo, no sentido de colocar, né, em prática, mas não precisa planejar. Então ele pode ser, nos Estados Unidos, inclusive, ele pode ser até estudante com nível médio concluído. No Brasil e aqui na Imagine, a gente sempre tenta buscar estudantes de psicologia ou pedagogia a partir do 4º, 5º semestre, né? Quer dizer que aquela pessoa já teve um contato inicial com a psicologia, com a análise do comportamento, mas ele é um estagiário. Existem alguns casos em que tem o psicólogo mesmo atuando, mas aí depende do tipo de intervenção. Quando são casos mais específicos de crianças que já estão mais avançadas, que precisam trabalhar mais questões de habilidades sociais. Mas quando a gente tem crianças que ainda estão nos estágios iniciais da intervenção, é sim um estagiário, não precisa ser alguém com mais formação, né? Porque ele vai, se ele seguir tudo direitinho, né? Ele vai sim desempenhar a intervenção da melhor forma. Então eu acho que uma coisa que precisa ficar clara da gente perceber é que essa é uma questão administrativa ou operacional. Então o que a gente quer responder para vocês, então a gente recebe muito essa pergunta, o AT precisa ser estagiário? Não, ele não precisa. Mas por que ele é estagiário? E aí é dentro disso que a Yara falou, sim, precisa. Por quê? Para que haja viabilidade de implementação da terapia. Então sim, ele precisa. Vocês entendem? O não, ele não precisa, não é obrigatório, não existe uma regulamentação. Sim, ele precisa para que a gente consiga implementar essa intervenção. Porque como é uma intervenção que ela é intensiva, imagine, avalie o valor da hora de um profissional com alta qualificação diariamente na aplicação direta com o indivíduo e um indivíduo que tem a supervisão e a orientação e o treinamento e o acompanhamento sistemático para aplicar as técnicas que são implementadas pelo profissional especializado. E a gente pode fazer um melhor uso, e essa não é a Imagine que está falando. Então, a gente implementa um modelo nacional e internacional. Então, a gente utiliza o profissional com a maior formação técnica para supervisionar um grupo D. Né? Então a gente tem uma hierarquia, um coordenador que supervisiona um grupo de supervisores, um supervisor que supervisiona, eu sei que fica repetitivo, um grupo de estagiários. Então existe toda uma cadeia de orientações e de hierarquia com o objetivo de tornar viável a implementação terapêutica. Essa é uma coisa importante. Então, por exemplo, o estagiário, né, o aplicador, ele vai ter dúvidas em relação ao procedimento. Que estímulos usar, quando reforçar, e por aí vai, né? Enfim. O supervisor dele vai ter dúvidas em qual estratégia ele vai utilizar. Aí ele vem para mim, vem para a Ana, e a gente, olha, você pode usar uma economia de fichas, intervenções dos antecedentes, e aí ele vai desenvolver, né? A gente passa literatura, às vezes, depois que ele forma esse plano, ele passa para o aplicador. Então, é uma hierarquia, como eu já falei para vocês antes, né? Então, é importante, inclusive, que a gente obedeça essa hierarquia, né? E pense, por exemplo, né, o aplicador, ele, como a Leite falou, ele não tem autonomia para tomar decisões terapêuticas. Assim, eu acho que é melhor se eu fizer dessa forma,
e não como o meu terapeuta diz, né, como o meu supervisor falou. E aí isso pode gerar um problema, porque ele não tem às vezes, né, não vou dizer que é sempre, mas às vezes ele não tem o conhecimento técnico e a competência para elaborar uma intervenção, e isso pode, inclusive, trazer prejuízos para a criança. Isso é muito pouco provável que um aplicador com menos horas de estudo e conhecimento e experiência do que um supervisor consiga ter uma visão geral do caso que não foi planejado por ele, de que a estratégia que ele decidiu, né, implementar, ela seja bem sucedida. E como é que eu falo bem sucedida? Bem sucedida é a médio e longo prazo, porque pode ser que aquilo que eu, enquanto aplicador, decidi fazer naquele dia, daquela sessão, tenha sido bom. A criança parou de chorar, a criança permaneceu mais sentada, mas a longo prazo é muito provável que você esteja reforçando um comportamento inapropriado e que depois torne a vida do seu supervisor e do coordenador desse supervisor muito mais difícil. Então é por isso que a gente bate muito nessa tecla, muito. Então, quando eu trabalhava como supervisora, direto e depois de aplicadora, a gente vem, né, Dalva? A gente vem caminhando até chegar na coordenação. Então a gente vem caminhando. Quando eu comecei a trabalhar como supervisora, quando eu tinha um aplicador que não seguia as minhas orientações, era o caso que me dava mais trabalho. Não necessariamente significa que era a minha criança com maior comprometimento, muito menos a família com menor adesão. Mas é porque, ao fazer aquilo e ao tomar decisões das quais eu não estava participando ou planejando, aquilo trazia prejuízos para o desenvolvimento da criança. Então, o que fazer? Porque eu sei, a gente recebe essas informações, essas falas às vezes, mas eu sei mais do que o meu supervisor, ou eu conheço mais a criança do que o meu supervisor. O que fazer? Conversar com o seu supervisor. Então, tanto no momento da supervisão, quanto extra supervisão, né, que existe pelo menos uma oficialmente semanal, é importante que você, ao se sentir mais preparado, ao se sentir mais capacitado e se sentir encorajado, e a gente procura encorajar isso sempre, que você discuta então com o seu supervisor as estratégias de intervenção. Use sua habilidade argumentativa e convença seu supervisor de que aquilo pode ser utilizado. E eu sei que foi enfatizado. E eu sei que a Dalva fazia isso. Ela conversava com o supervisor dela muito. Bastante. E eu sei que foi enfatizado muito a questão da hierarquia, mas a supervisão ela é uma construção mútua. Exato. O supervisor ele só pode implementar, mudar estratégias, mudar o rumo da terapia, caso as estratégias utilizadas não estejam dando certo, se o aplicador fornecer essas informações para ele, descrever operacionalmente o que a criança está fazendo, em que ponto ela não está conseguindo executar, porque não adianta a gente somente achar que conhece mais a criança se a gente não sabe o que fazer com essas informações. Exatamente, que às vezes é uma dificuldade que as pessoas têm no geral, né? Nem falando dos aplicadores não, é de descrever operacionalmente o comportamento, né? Então, à medida que você diz para o seu supervisor exatamente o que a criança fez, ele vai conseguir vislumbrar o panorama, né, do comportamento dessa criança e criar as estratégias. Se você registra adequadamente, os seus dados são confiáveis, o que você passa para o seu supervisor é confiável, ele vai ter como tomar as melhores decisões terapêuticas para a criança. Mudar um programa, mudar os alvos de um programa, mudar uma estratégia para manejo de comportamento inadequado, tudo isso depende desses dados, não só do seu relato verbal, mas também da própria tabulação dos dados que você vai fazer, né? Isso é muito importante. Então, da mesma maneira que quando o aplicador ele não segue diretamente as orientações do supervisor, ele acaba atrapalhando o desenrolar desse caso, né, dessa intervenção, quando ele segue, quando ele colabora, quando ele estuda, quando ele discute com o supervisor, quando ele apresenta corretamente o panorama e quando ele se registra, todas essas coisas que a Yara acaba falando, o caso evolui muito mais rápido, com muito mais fluência e com muito mais colaboração da equipe envolvida, dos cuidadores, do grupo social envolvido, desculpa, que tanto pode ser os outros terapeutas quanto os cuidadores próximos, babá, mãe, o pai, irmão mais velho, né? Isso é muito importante. Isso que a Dalva falou também é importante sobre a troca, né? Porque nós, como supervisores, já fui supervisor, nós somos responsáveis também pela parte do estágio dessa pessoa. Então ali ele vai estar aprendendo. Formação, né? Da formação dessa pessoa, né? Então ali ele vai estar desenvolvendo habilidades que vão além simplesmente das habilidades técnicas, habilidades interpessoais, habilidades de estudo, né? Então eu costumava passar textos, recomendar textos, dizer para as meninas que eu supervisionava para buscarem coisas para elas aprenderem, né? Enfim, porque isso também é nossa obrigação
também zelar tanto por essa questão da formação, pela questão de ensinar a parte da ética profissional dos nossos supervisionandos, né? E é importante que na forma de se colocar, não é você, por exemplo, você não precisa passar por cima, né, da autoridade, você pode sugerir, olha, eu vi que ocorre dessa forma, que ele se comporta dessa forma, que funciona melhor com ele esse reforçador, se a gente fizer assim, a gente pode testar. Eu acho que os supervisores vão estar abertos para ouvir as sugestões, né? E se não estiver, nós temos mecanismos, eu falo da Imagine, que a gente tem mais, obviamente, conhecimento para falar, mas nós temos mecanismos para receber esse tipo de solicitação. Olha, eu gostaria de ser mais ouvido, eu gostaria de conseguir contribuir mais. Porque o que é mais importante é que aqui você precisa seguir um conjunto simples, sequenciado de regras, que no todo acaba se tornando mais complexo, mas que ele é disponibilizado para você passo a passo, então gradualmente, né, como você está iniciando com a criança, você também inicia com programas que são mais simples, com estratégias que são mais simples e elas vão se tornando complexas conforme você vai ganhando fluência, desenvoltura, conhecimento e por aí vai. Tem uma pergunta e a gente responde essa pergunta e eu queria voltar, antes da gente, a gente já está quase encerrando, eu queria voltar para o tema que a Yara falou sobre a nossa formação, o número de horas e como é que isso funciona, o número de supervisões, enfim, eu quero falar um pouco disso. Mas qual é a pergunta? Bom, a ideia é Eufrazina. O primeiro contato com os pais e com a criança é do supervisor? O aplicador deve estar junto nesse momento? Olha, assim, o que a gente recomenda aqui é que seja, sim, do psicólogo supervisor, né? Que a gente chama de psicólogo técnico ou supervisor. Porque é o momento que ele vai fazer a anamnese com a família, vai colher dados sobre o desenvolvimento da criança. Às vezes ocorre de o aplicador ser apresentado junto, digamos que tem uma mudança na equipe e aí ele vai no mesmo dia para ser apresentado junto e já começar para a criança não ficar mais uma semana sem intervenção. Mas o ideal é que esse seja um momento à parte. As informações que forem relevantes ao aplicador saber a respeito da criança, o supervisor pode passar e as outras ele mesmo vai conhecendo à medida que o tempo passa, né? É isso. Uma coisa que a Yara começou a dizer, então, era sobre a nossa formação. E aí, algo que a gente precisa ficar atento, eu comecei a falar, né, nos primeiros minutos da nossa live, sobre a importância da gente acessar informações que são cientificamente comprovadas, que são corretas, que têm embasamento. Nós, da Imagine, nos preocupamos muito com a qualidade da intervenção que precisa ser oferecida para que tenha um resultado que corrobore com o sucesso, né, do nome Terapia ABA. Então, para isso, precisa ser seguido uma série de especificações. E aí, no Brasil, a gente tem um caminho que está começando a ser construído pela nossa Associação Nacional, que é a BPMC. A gente depois vai colocar no link o caminho para você conhecer e baixar as normas e as diretrizes que estão sendo discutidas para serem implementadas sobre a possível acreditação desse profissional que trabalha com análise do comportamento aplicada ao autismo no Brasil. Então isso é uma coisa importante. Internacionalmente a gente tem o Board, né? O Board Certification. Então a gente já tem começado a ouvir falar nessas siglas e nesses termos aqui no Brasil e aí eu queria falar um pouquinho dela. Então a gente normalmente ouve falar muito do BCBA. O BCBA que é o analista do comportamento certificado, é o analista do comportamento que é autorizado a ser supervisor de casos. Abaixo dele tem o RBT. Então o RBT é quem? Uma pessoa que tem acima de 18 anos, com bons antecedentes, não tem antecedentes criminais, né? Que tenha então uma formação de 40 horas, num currículo específico e que recebe supervisão e acompanhamento. Então alguém, um BCBA, assiste e acompanha o seu trabalho e autoriza para que ele faça a prova para receber o certificado de RBT, que é o técnico comportamental ou aplicador. Só então essa pessoa pode estar apta para atender diretamente uma criança. E ela só pode atender diretamente uma criança se ela estiver sendo acompanhada por um BCBA, que é o analista do comportamento certificado. Por que a Lidiane está falando isso? Porque eu sugiro que vocês procurem
né, a gente também vai disponibilizar esse link, né, o link do board, para você pesquisar no Brasil e no mundo, mas o que eu acho que o que nos interessa é no Brasil. Quais são as pessoas que têm essa certificação de BCBA? Quais são as pessoas que têm essa certificação de RBT? Porque se eu tenho a certificação de aplicador, de técnico comportamental, eu não devo estar dando consultoria, eu não devo estar dando supervisão, eu não posso fazer atendimento direto sem supervisão de um BCBA. E isso é importante. Elidiane, mas a Ave Maria, vocês falam, ainda tem mais. O BCBA, ele precisa ser um profissional com pós-graduação, ele tem que ter sido submetido a um curso com 300 horas de carga horária, ele faz uma prova com 160 questões de análise do comportamento aplicada e ele já passou, foi autorizado por 1000 horas de supervisão. Então ele tem uma experiência comprovada de ter sido submetido a 1000 horas de supervisão. Lidiane, poxa vida, mas é tanta coisa que a gente precisa saber para poder... Porque são essas as coisas que ao você investigar, ao você gastar tempo investigando, vai fazer a diferença na qualidade da intervenção do seu filho, né? Então, se eu sei que o meu aplicador, ele passa por treinamento, ele passa por acompanhamento, ele passa por supervisão e ele está passando está sendo submetido a cursos, isso me dá segurança. Se eu sei que o meu supervisor, ele é alguém que tem capacidade técnica, que tem especialização, que tem pós-graduação, que tem mestrado, que tem doutorado, que está sendo supervisionado por pessoas com essa especialidade técnica, então eu sei que eu estou entregando o meu filho em boas mãos. Eu vou fechar com uma pergunta, porque só faltam 5 minutinhos. Manda! A pergunta é da Nádia. Ela pergunta, a Imagine possui BCBA? Sim, a gente possui sim. A Ana Arantes, ela atualmente é a nossa profissional certificada pelo board, né, com o BCBA, e a gente está com a Nathalie, que já participou também das nossas lives, que está estudando para aplicar para a prova do BCBA, também para passar por todo esse trabalho de certificação. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Obrigada, Dalva. Seu trabalho é muito importante. Obrigada, Yara. Seu trabalho é absolutamente relevante. E eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui hoje. Boa tarde. Eu quero agradecer a quem está assistindo a gente, né, aos nossos aplicadores que porventura estiverem assistindo, às famílias, mandar um abraço e obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Muito obrigada, gente, pelas contribuições, pelas perguntas e pela participação aqui da live. Próxima terça tem mais. E essa ligação?